Mateus capítulo 9. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados." Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: "Esse homem está blasfemando." Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: "Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante e ande? Mas para que saibam vocês que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar aos pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para sua casa. Ele se levantou e foi. E vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: "Siga-me." Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: "Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não?" E Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se arrebentarão, e o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam." Falava ainda ele quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe as tuas mãos sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia chegou por trás dele e o tocou na borda de seu manto, pois dizia a si mesmo: "Se tão somente eu tocar em seu manto, ficarei curada." Voltando-se Jesus, a viu e disse: "Tem de bom ânimo, filha, sua fé a curou." E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou na casa do dirigente da sinagoga, viu os flautistas e a multidão agitada e disse: "Saiam, a menina não está morta, apenas dorme." E todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: "Filho de Davi, tem misericórdia de nós." Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: "Vocês creem que sou capaz de fazer isso?" E eles responderam: "Sim, Senhor." E ele, tocando nos olhos deles, disse: "Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm." E a visão de ambos foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: "Cuide para que ninguém saiba disso." Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar e a multidão ficou admirada, dizendo: "Nunca se viu nada parecido em Israel." Os fariseus diziam: "É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios." Jesus então ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E então disse aos seus discípulos: "A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie novos trabalhadores para a sua seara."